We're pals now, aren't we? Battle over. Anubis wins. You have come back under my command. You have done well. Oi, gente, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre jogos que eu tava querendo jogar há muito tempo. E eu tive a oportunidade, né? Eu já tinha comprado já faz muito tempo no Xbox, enfim, já tava uma promoção muito boa. Zone of the Enders. E apesar do início do vídeo ser, né, a abertura da coletânea, no caso, o segundo jogo, ter iniciado o segundo jogo, ainda assim eu vou falar sobre o primeiro e o segundo jogo. Tem mais um jogo que foi lançado no Game Boy Advance e dois animes, no caso um anime e um OVA, mas só vou falar dos dois jogos. Bem, gente, vamos lá, né? Zone of the Enders são jogos de terceira pessoa, de ação com mecha, produzido pelo Kojima, desenvolvido pela Kojima Productions e publicado pela Konami. O primeiro saiu em 2001 e o segundo em 2003. Porém, os dois não são dirigidos pelo Kojima, não são. O primeiro é pelo Noriaki Okamura, que hoje em dia ainda continua na Konami e que ele é responsável pelas coletâneas, que a gente já viu de Metal Gear, e que está vindo a segunda coletânea com Metal Gear Solid 4 agora em agosto, e responsável, né, por exemplo, também pelo remake do Metal Gear Solid 3. Já o segundo jogo, Second Runner, foi dirigido pelo Shuyo Murata, que é amigo de longa data do Kojima, trabalhou em Metal Gear, escreveu Metal Gear com o Kojima, e que por sinal ele iria dirigir Metal Gear Solid 3, só que a pressão foi muito alta para ele, e ele não deu conta, e o Kojima voltou a dirigir Metal Gear. Bom, gente, como eu falei no início, eu só vou falar do primeiro e do segundo, porque eu não joguei o do Game Boy Advance e não vi o anime nem o OVA, então eu só vou focar no que eu joguei, o que eu, né, consumi, que foi o HD Collection, né, que tem o primeiro e segundo jogo. Pois bem, né, Zone of the Enders se trata desse negócio de mecha, colonos espaciais e terra, guerra, enfim, política envolvida também, né. O primeiro jogo sendo bem simples, né, na história no geral, né, na gameplay, tendo o personagem Léo, né, que é uma criança, né, que acaba fugindo ali, enfim, de um ataque dentro da colônia onde ele mora, e ele acaba encontrando um mecha chamada Jehuti, com uma IA ainda, que a IA é maravilhosa, tá? A IA é maravilhosa, que chama Ada, que vai ser sua companheira, basicamente, tá? E durante a jogatina, ele acaba recebendo uma missão de transportar esse mecha Jehuti até Marte, pois a colônia está sendo atacada por um grupo terrorista, uma facção chamada Baram, tá? E que tá querendo capturar esse mecha, até onde eu me lembre. E, gente, no mais é isso, né? O primeiro jogo ele é mais simples, como falei, né? Desenrola todo essa trama em cima do Léo, que, como eu falei, é uma criança de certa forma, né? A Ada, que é uma AI, que vai aprendendo com ele também, né? O dilema do Léo, né? De não querer matar, enfim, cara, é muito legal isso, mas o jogo é bem simples, tá? A gameplay é muito boa, tá? A gameplay é muito boa mesmo. Tem combate à distância, que aí né, você atira e tal, e quando você se aproxima, troca automaticamente para combate corpo a corpo, né? Que é um combate bem simples, tem uma sequência só e tal. Tem variações de armas também bem legal. Cara, é bem simples, tá? Bem simples. A dificuldade também é bem ok, para um pouco dificultoso, né? Mas no geral, é um jogo, não vou falar experimental, mas bem simples mesmo, tá, gente? Mas ainda assim foi muito divertido do início ao fim. Eu gostei demais da conta. Atendeu muito bem as minhas expectativas. Eu tava querendo jogar mesmo esse jogo faz muito tempo. Eu terminei com umas 8 horas, quase 9 horas, até onde eu me lembre, tá? E no mais é isso sobre o primeiro jogo. Bem, gente, agora vamos para o Second Runner, que, assim, vai a outro nível, tá? É o jogo definitivo Zone of the Enders, cara.
é o que o primeiro deveria ter sido e não foi. Se passa um tempo depois do primeiro jogo, a gente controla outro personagem, tanto que o título do jogo é Circuit Runner, tá? A gente controla um personagem chamado Dingo. Ele é um ex-membro do Baran, sim, o mesmo, a mesma facção do primeiro jogo, e que tá vivendo como um minerador normal, comum, né? Minerando Minetron, né? E ele acaba encontrando Jehuti, né? Que Léo deixou ali para não ser capturado pelo Baran. E depois que ele entra sem querer em Jehuti, ele acaba sendo forçado a lutar contra o Baran. Só que aí ele é capturado e o líder da facção, Noman, que aparece no primeiro jogo também, acaba traindo Dingo, e aí o Noman realmente é forçado a lutar contra a facção e acabar de uma vez com tudo isso. E assim, gente, o jogo ele foca muito na questão de redenção, destino e como é que eu posso falar? Uma luta contra a opressão política, talvez. Mas no geral a história dá um salto enorme em comparação ao primeiro, tá? Ainda assim é simples. Eu também não falei, mas cutscenes do primeiro são em 3D. É bem simples mesmo, tá? Bem simples. Aí agora que no segundo jogo, evolui muito. Agora é cena de anime. E é muito bem feito pra época, é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Até mesmo durante conversa de personagem, tem o personagem 2D, dá pra mover a câmera. Cara, é muito legal mesmo. Mas pra mim, o ponto mais alto foi a gameplay. A gameplay desse jogo brilha muito, sabe? Ele é muito mais frenético, tem muito mais inimigo na tela, tem muito mais variação também de inimigo. As armas do jogo também são excelentes, são as mesmas armas do primeiro, só que melhoradas, né? Melhoradas, no caso, receber uma atenção maior, enfim, cada uma tem a sua própria utilidade mesmo. É uma coisa que eu esqueci de falar sobre o primeiro, mas também acontece no segundo. É o fim do jogo, tipo assim, antes de subir os créditos. No segundo, até de certa forma, foi um pouco mais impactante e tal. Só que eu acho que foi um pouco seco. O primeiro foi muito seco. Tipo assim, foi do nada que acabou. Já o segundo foi também um pouco seco, só que foi um pouco mais emocionante também. Tá, no geral, eu adorei o Circuit Runner. Pra mim é o melhor, muito melhor que o primeiro, não tem nem comparação. E pra mim é o que deveria ter sido se a franquia continuasse. Como falei, eu joguei esses jogos por uma coletânea, que é a HD Collection, que lançou em 2012, e logo em seguida teve o anúncio do terceiro jogo, que o novo Zolft ainda estava sendo desenvolvido. Mas infelizmente no ano seguinte foi anunciado o cancelamento por conta da performance de vendas da coletânea e do jeito que a coletânea foi lançada. Até onde eu sei, essa coletânea foi lançada com muitos problemas, principalmente por conta do FPS, que colocaram em 60, que não foi legal na época. Até recebeu um patch, só que estranhamente o patch foi exclusivo de PlayStation 3. Não entendo isso, não entendi porquê. Bom, gente, Zone of the Enders, né? São jogos de mecha assim que eu adorei demais a conta, principalmente o segundo. Os dois jogos estavam na minha mira há muito tempo mesmo, né? Já que é da Kojima Productions e tal, né? E tem o Kojima como produtor. No geral, eu adorei demais a conta dos dois jogos. É uma pena que essa franquia, de certa forma, foi deixada de lado, porque agora é da Konami, a IP. Da mesma forma que Metal Gear, a IP é da Konami, apesar de foi criado pelo Kojima, né? Quem sabe, né? Com de certa forma, essa volta da Konami, né? Com lançamentos anuais de Silent Hill, né? O Metal Gear Solid Delta foi um remake maravilhoso, a coletânea, né? Que teve seus problemas. O volume 1 teve problema no lançamento, mas tá muito melhor hoje em dia. E o volume 2 promete muito também, né? As melhorias do Metal Gear Solid 4 tá muito legal também, cara. Tá muito legal. Quem sabe, talvez eles voltem com os Zone of the Enders futuramente. Eu iria adorar demais a conta. Eu iria adorar. Bom, gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique à vontade para comentarem aí no vídeo o que vocês acham do jogo, se já jogaram, o que vocês andam jogando no momento.
Eu tava com muito em dúvida se eu gravaria vídeo sobre Zone of the Enders ou não. Tanto que durante o vídeo vocês só viram gameplay do 2, né? Coisas do 2, cenas do 2, porque eu só acabei pensando em gravar, né, o segundo jogo, certo? E no dia que eu tô gravando esse vídeo, anteontem lançou Beast of Reincarnation, né? Que é o jogo da Game Freak e a desenvolvedora de Pokémon e que tá no Game Pass e que talvez eu vou jogar. Tá aqui instalado, só que eu não iniciei ainda. Porque Zone of the Enders tava me ocupando muito. E se me prender, eu vou fazer um vídeo e vou falando o que eu achei. Tá bom? No mais é isso. Tchau, tchau, gente.